Todo relacionamento ele é conflituoso. E isso não é diferente na vida de uma igreja. Se você considerar, por exemplo, o Novo Testamento, e eu me lembro que eu fiz um trabalho a esse respeito quando fazia mestrado em teologia, você vai encontrar conflitos entre os discípulos e nas igrejas por todo o Novo Testamento. Portanto, o conflito faz parte da vida humana. Repito, todo conflito, todo relacionamento é conflituoso. A grande questão é, diante de um conflito numa igreja, especialmente numa igreja batista, cujo governo é congregacional, se pretende ser uma instituição democrática, porque acredita no sacerdócio individual de cada crente, e o sistema que melhor representa o sacerdócio individual de cada crente, na perspectiva histórica dos batistas, seria um governo democrático. E, portanto, inevitavelmente, numa igreja batista, se você quer resolver um conflito entre seus membros, entre a membresia e a liderança, 4 aspectos são essenciais. Não há como deixar de considerar 4 aspectos. O primeiro aspecto é a dimensão espiritual do problema. Quando eu falo dimensão espiritual do problema, não estou dizendo aqui de misticismo. Eu estou dizendo de valores espirituais que precisam ser considerados quando se pretende resolver um conflito. É fundamental, por exemplo, que se busque a verdade. E a verdade é um valor espiritual, um valor bastante importante no reino de Deus, conforme revelado na vida e nos ensinos de Jesus e nas cartas do Novo Testamento. Então, a primeira questão quando existe um conflito é: qual é a causa original do conflito? Quem são as pessoas que estão envolvidas no conflito? Quem são as pessoas que se sentem machucadas, feridas por causa do conflito? Então, o resgate dessa verdade precisa acontecer para solucionar o problema. Cada parte do conflito tem a sua verdade e ambas as partes precisam ser ouvidas e suas verdades avaliadas com muito carinho, com muito cuidado. Então, essa dimensão espiritual ela vem em primeiro plano. Em segundo lugar, nós temos que considerar a dimensão emocional do problema. Porque quando existe um conflito, há sofrimento. Ninguém passa imune a uma experiência de conflito. Quando nós estamos num conflito, nós sofremos. Todas as partes sofrem. Umas podem sofrer mais do que outras, mas o sofrimento é real na vida de cada parte do conflito. E, portanto, nós temos que considerar que cada parte está sofrendo, que cada parte está sangrando e que, portanto, merece uma atenção, merece empatia, merece cuidado. Portanto, essa dimensão emocional, ela precisa ser considerada. Então, primeiro, uma dimensão espiritual, a busca pela verdade da origem do problema. Segundo, uma dimensão emocional, que é o reconhecimento de que as partes sofrem diante de um conflito. Uma terceira questão é a dimensão política, porque como nós somos uma comunidade de fé, um sistema democrático de governo, as pessoas dialogam entre si. As pessoas se convencem mutuamente diante de um problema. E às vezes um problema que é entre 2 pessoas, de repente, pela dimensão política que toma, passa a ser o problema de dezenas de pessoas. Porque como é uma comunidade democrática, uma comunidade de gente, uma comunidade de pessoas, pessoas que não sofreram a causa do problema, elas tomam partido no problema. E o problema ganha uma dimensão política. E um dos erros que se comete de maneira muito comum na solução de problemas numa igreja batista é a solução política. E como é a solução política? É quando uma assembleia se reúne, uma decisão da maioria
é tomada e a maioria sai feliz porque se sente vitoriosa e uma minoria sai chorando porque se sente perdedora. E principalmente quando há o sentimento de injustiça, porque não se levou em conta a verdade dos fatos, nem se levou em conta que todos estão sofrendo naquele momento. Então, a dimensão política, a solução política, ela não é a primeira a ser considerada na solução de um conflito numa igreja. E a quarta dimensão possível é a dimensão jurídica. Por quê? Porque igreja, numa concepção batista, ela tem a sua dimensão teológica, que são as pessoas que se unem a partir de um relacionamento com o Cristo da nossa fé, o Cristo de Nazaré, mas também é uma instituição que tem uma personalidade jurídica, ela tem um estatuto, ela precisa seguir determinados ritos. Os membros, os participantes da Assembleia precisam ser membros da igreja. As decisões de uma Assembleia, as atas de registro precisam ser bem feitas. Porque quando não se consegue resolver a dimensão espiritual, a dimensão emocional, na dimensão política, é comum ir em busca da justiça do Poder Judiciário. E como os batistas têm uma compreensão de que toda autoridade, não todas as pessoas que ocupam cargo de autoridade, mas o princípio de autoridade, ele é instituído por Deus, nós temos o princípio de autoridade judiciária. E que, portanto, quando não se encontra uma solução, dependendo da natureza do problema, dependendo do sofrimento do problema, dependendo dos interesses em torno do problema, as pessoas buscam ajuda no Poder Judiciário. Não é o desejável, mas é legal, porque nós estamos num país cujo direito é regido por uma Constituição e por suas leis que são derivadas dessa Constituição. Então, vamos considerar a dimensão espiritual, a dimensão emocional, a dimensão política e a dimensão jurídica. E fazendo assim, nós podemos caminhar para a solução de um problema. É fácil na teoria, mas pelo menos quando na teoria você tem um rumo, você consegue com maior facilidade, ou a probabilidade de solucionar o problema se torna muito maior.